Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês principais meios do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, executivos das principais companhias do Brasil, trazendo insights, aquela tradicional pergunta difícil, aquela provocação, pensar a fronteira aí das discussões sobre investimentos e finanças corporativas. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação do Bruno Venditti, que é sócio da OnField Investimentos e também responsável pela área de Wealth Planning lá da OnField. Vamos falar um pouquinho sobre, naturalmente, planejamento financeiro, mas vamos falar especialmente sobre um jeito de olhar o planejamento financeiro um pouquinho diferente. São profissionais que carregam ali uma forma de composição de renda diferente, um plano de carreira diferente. Isso tudo impacta justamente no planejamento, não é isso, Bruno? É isso. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse nicho tão diferente, né? Para começar, o pessoal entender do que a gente está falando, conta um pouquinho do seu track record, um pouquinho da sua carreira, e de por quê, de onde surgiu a OnField. Perfeito, Felipe. A OnField ela começou no final de 2007 para 2008 como uma empresa de gestão patrimonial. Então, ela começou fazendo toda a parte de assessoria para clientes, principalmente focado em atletas de futebol que eram residentes fora do país ou que estavam para ir para fora do país. A ideia dela era fazer toda a parte de assessoria na composição de patrimônio, educação financeira, auxiliar os atletas a fazer um planejamento patrimonial e financeiro correto, pensando no longo prazo, pensando na sustentabilidade, né, e fazer com que eles tivessem a tranquilidade de poder trabalhar em outros países, principalmente, de uma forma que não tivessem conflitos fiscais, problemas financeiros, né, e conseguisse perenizar o patrimônio ao longo do tempo. E nessa de buscar os atletas, o que você foi encontrando de característica diferente e como olhar a gestão de patrimônio? Tem muitos pontos que a gente tem que considerar quando a gente está falando de atleta de futebol. Primeiro, que é uma carreira muito curta, que ela precisa ter uma administração muito bem feita, né? Primeiro, isso começa na cabeça do atleta. Ele precisa entender que a carreira é curta e que ele não tem uma previsibilidade, porque hoje ele está jogando num time, amanhã ele pode ter um contrato pior, pode ter um contrato melhor. Então ele precisa estar preparado para qualquer cenário futuro. Então, quando a gente fala de planejamento, de estruturação, a gente tem que entender todas as possibilidades que podem acontecer. Então, quando a gente prepara a cabeça do atleta, ele entendendo que ele tem pouco tempo para acumular um patrimônio, que precisa ser sustentável, que ele precisa manter esse patrimônio, isso passa por muitos pontos, né? Regulação de custos, adequação de estilo de vida, né? Como isso vai impactar na questão de família. A gente sabe que muitos vêm de família humilde, então tem aquela questão de querer beneficiar a família, cuidar da família. Isso é muito bacana, né? Mas isso precisa ser feito de uma forma saudável. Então, a gente passa por vários pontos de entendimento junto com o atleta, fazer com que ele amadureça essa mentalidade de patrimônio e que ele consiga fazer um formato que, no futuro, ele tenha tranquilidade, né, para poder, após a aposentadoria, conseguir ter uma tranquilidade financeira. Não, uma coisa que eu fico pensando muito sobre a matemática financeira mesmo da coisa, né? Quando a gente tem 50, 60 anos de carreira, eu monto um plano seguinte: eu pago o meu futuro, minha aposentadoria com 10% da minha renda, vivo com 90%. E eu vou conseguir manter o meu padrão desses 90% lá na frente com o acumulado desses 10% pelo efeito de juros compostos. Perfeito. Se eu tenho uma carreira de 10 e eu vou ter que viver 10, 15 anos, vou ter que viver 60 anos desse patrimônio depois, eu não posso gastar 90% da minha renda e poupar 10%. Provavelmente vou ter que meu teto de gasto para
deixar esse padrão de consumo flat vai ser gastar 30%, 40% da minha renda no máximo para conseguir poupar os outros 60%, 70% e aí construir um patrimônio para a vida adiante, né? Perfeito, Felipe, você disse tudo. A questão do planejamento, ela considera o tempo, o acúmulo patrimonial que a gente consegue fazer, a rentabilidade que a gente consegue dentro do portfólio do cliente. E, sem dúvida, ao mesmo tempo que ele precisa poupar um percentual maior por conta do tempo, né, que ele se aposenta muito mais cedo, e eu estou falando de se aposenta da carreira de futebol, depois é normal que se atue, às vezes, dentro do futebol mesmo, como técnico, como um dirigente, ou outras atividades diversas que não coligadas ao futebol. Mas, pensando que eles têm essa vantagem de ter, em geral, né, uma renda muito mais significativa, é mais fácil fazer isso. A grande dificuldade é fazer com que haja esse entendimento de que não é porque você tem um ganho mensal muito substancial que você pode ter um custo de vida também muito alto. Então, passa muito nessa questão da adequação do custo de vida no hoje para que você possa gerar essa preservação patrimonial mês a mês para que você possa usufruir do benefício dos juros compostos, de tudo isso que vai te dar essa tranquilidade para o futuro. E como é que é, por exemplo, você tem um degrau, a gente, Servaz veio aqui, né, e ele tem aquela história de que, olha, quando você começa a aumentar patrimônio, né, você receber um aumento, mantém o padrão de vida da rodada anterior, e aí você não vai sentir aquele... não vai sentir tanta dor em começar a poupar aquela parcela maior. Né? Mas muitas vezes, comentou, o atleta veio de uma origem humilde. Então, o camarada já larga com déficit, né, de necessidades. É ávido para um conjunto de necessidades que estão estocadas ali. Aí ele recebe o primeiro degrau, você está indo do juniores. Aí você tem um salário simbólico. Aí você recebe o primeiro salário de 6 dígitos. Como é que é conversar com ele e falar, tenta não gastar 6 dígitos, porque não é bem assim, né? Felipe, é difícil, porque eu costumo dizer que nós somos aqueles que têm que dizer aquilo que eles não querem ouvir, né? Mas pro bem deles, né? Então, assim, a gente vira muito conselheiro, muito amigo, né? Dos atletas no decorrer desse trabalho. A grande dificuldade ela tá no ambiente também. Então, o que acontece? Como você bem disse, um atleta está lá no juniores, está nas categorias de base, ele ascende, ele vai pro time profissional, começa a jogar, começa a fazer parte, só que ele ainda tem uma discrepância muito grande financeira com relação aos seus pares. O que acontece? Isso é natural. Ele chega no estacionamento do clube, ele vai chegar com o carro que ele já tinha, ele vai olhar do lado, carros muito mais caros. Ele vai olhar as roupas, que são roupas de marca extremamente caras, ele vai olhar o relógio, ele vai olhar todo o conjunto que os seus pares têm, né, por questões gerais, né, de estilo de vida. E daí acontece aquela situação de pertencimento. Então o atleta ele fala, eu estou nesse ambiente, eu pertenço a esse ambiente, só que a condição financeira dele ainda não é a desses pares, porque ele está começando a carreira ainda. E esse é o primeiro ponto de choque, é o ponto onde a gente precisa auxiliar o atleta a entender bem o que o Sebasi costuma dizer. Não é o momento de você fazer um aumento de custo de vida, de estilo de vida. Você precisa saber que quanto mais você puder postergar esse aumento de custo de vida, melhor vai ser sua situação lá na frente. Acho que no passado a gente tinha muito mais dificuldade para tratar esse tipo de assunto, porque a informação não era tão dinâmica quanto é hoje. Hoje em dia, os atletas eles já têm um pouco mais de noção, eles já têm um pouco mais de acesso à informação, sabem o que está acontecendo no mercado financeiro. Obviamente, tem muito ruído, né, de muitas coisas em redes sociais, a gente sabe bem que nem tudo que chega é correto, é verdadeiro, mas a cabeça está um pouco diferente. Só que ainda assim, a gente tem essa questão desse primeiro choque, que é quando
o atleta da base, ele sobe e ele começa a conviver com os atletas profissionais e já entende, já pensa, né, que já é o momento de fazer uma alteração no custo de vida. E quando vê essa percepção, essa realidade, falar para ele que ele precisa começar a construir patrimônio é um desafio, né? O que você usa para convencer? Como é que você sensibiliza? Olha, essa história que você trouxe aqui, né, sobre os degraus, mas como é que você coloca isso de forma que seja tangível para o atleta? Porque você está competindo com o seu discurso contra ele chegando lá de Mercedes no treino, Mercedes coletiva, né? E o companheiro dele com o Land Rover. É muito difícil você... Como é que você coloca isso em termos que façam que ele, pare para refletir? Bom, é importante dizer que a gente não tem sucesso em todos. Muitas vezes nós somos voto vencido, né? E no final das contas, quem toma a decisão são eles mesmos, né? A gente está aqui como um facilitador, com pessoas que estão aqui que já passaram por essa situação, né? Muitas vezes, já vimos muitos casos, né, de atletas. Então, o que eu costumo utilizar é o histórico, é o track record, é falar de atletas que tiveram sucesso, atletas que passaram com a gente, que estão com a gente até hoje, e falar, olha, deixa eu te dar um exemplo de um atleta que começou comigo tal ano aqui, que hoje já está num momento de carreira diferente do seu, mas que já passou pelo que você já passou. Vou te mostrar o que aconteceu. E vou te mostrar casos de atletas que estão indo para o caminho que você está indo também. E tem muitos, né? Quando a gente vai falar de atletas que tiveram contratos muito bons, que jogaram em vários lugares, vários times, tiveram ascensão, mas que não tiveram esse controle financeiro e que no pós-carreira praticamente não tem mais um patrimônio com o qual eles possam contar hoje. Então, acho que quando a gente traz essas histórias, isso sensibiliza um pouco mais, mas o sucesso disso, ele passa pela constância de contato, porque, obviamente, ele tem muito mais contato com o ambiente que ele vive, com os atletas profissionais, que já tem um estilo de vida diferente do que em contato com a gente. Então, a gente precisa ter um fluxo de contato muito mais intenso com os jovens, para que eles entendam, para que eles absorvam esse mindset. E também, quando a gente fala de exemplos, é mostrar para eles, olha, o que aconteceu com esse que teve a cabeça boa foi isso, o que aconteceu com esse que não teve o mesmo controle foi esse resultado. Então, assim, não é sempre que a gente consegue, mas a linha vai muito por isso. E muitas vezes a gente faz esse network. Às vezes eu pego esses clientes mais antigos, amigos, e falo, eu preciso que você me dê uma força aqui. Vem conversar com... Vamos fazer um call aqui, vamos entrar aqui numa videochamada com um atleta mais jovem aqui, porque, você é admirado, você tem uma carreira exemplar, dentro e fora de campo, eu preciso da sua ajuda. E muitas vezes eu consigo, faço isso, a gente faz network, às vezes vai na casa de um, leva o outro, isso é muito bacana, né? Porque a gente tem um ambiente bem bacana ali de network entre os atletas. Eu fico pensando que para o seu modelo de negócios mesmo, essa validação de nicho é fundamental, né? Justamente porque cada atleta individualmente vai olhar e falar, cara, quem é fulano, beltrano, ciclano, para entender minha realidade. Então você conseguir trazer alguém que ele se identifique, sim, faz uma diferença tremenda em você ter validação do que você está dizendo, né? E basicamente, Felipe, todos os clientes do futebol, eles vieram por indicação. Então, eles começamos com 1, para 2, para 3, e todos os atletas que entraram foram por indicação. Indicação de atletas que trabalham com a gente, empresários que têm atletas que são assessorados por nós, que estão satisfeitos e que acabam indicando. E nesse processo, que eu costumo dizer, que é um grande diferencial, que quando a gente começa a cuidar do atleta, quando ele está aqui na base, e nós temos atletas de vários momentos de vida, atleta que está no sub-16, atletas que estão indo para o profissional, atletas que estão no auge da carreira, atletas que estão no pós-carreira,
ex-atletas, empresários. Então, nós temos, assim, uma amplitude grande de clientes dentro do segmento. Então, quando a gente está falando de conhecer esse ambiente, quando o atleta começa com a gente desde da base, quando ele vai fazer uma mudança, ele vai jogar num clube fora, né? O que acontece? Os empresários eles conseguem contar com a gente no entendimento de qual que vai ser a melhor estratégia. Por quê? Se ele for jogar na Alemanha, a situação é uma. Se ele for jogar no Emirados Árabes, a situação é outra. Se ele for jogar na Ásia, é outra. Se ele for jogar na Inglaterra, é outra. Então, a questão de entender a tributação, como é que você vai fazer a migração, o encaixe do patrimônio dele nacional com a parte internacional, como que você vai fazer com que ele não tenha problema nem no fisco brasileiro, nem no país que ele vai jogar, fazer com que ele entenda o quanto ele realmente vai ganhar. E muitas vezes fala assim, olha, o seu contrato vai ser de tantos milhões, só que ele não está contando com o imposto. Ele acha que aquele valor é líquido. Só que quando ele vai descobrir que, dependendo do país, o imposto dele vai ser mais de 50%, ele toma um choque. Então é importante nesse processo, a gente já passou por isso, né? De o atleta fechar e de repente vir falar com a gente depois e falar, olha, peraí, não é bem assim, né? Mas tem espaço para melhorar a eficiência tributária desses atletas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dependendo da forma que se faz, isso passa por a questão de estruturação de empresa para recebimento de imagens, de direito de imagem, isso passa por questões de residência fiscal, né? Às vezes você pode trabalhar com uma residência fiscal fora, uma dupla residência. É todo uma estratégia de entendimento que a gente precisa fazer totalmente tailor-made. Porque você precisa entender a situação do atleta nesse momento, para onde ele está indo, qual que é a situação do país que ele está indo, se tem acordo ou não de não tributação, se tem acordo de reciprocidade, como é que a gente vai trabalhar para encaixar isso, para que ele tenha a melhor estrutura, que vai fazer não só ele ter o melhor rendimento, mas que ele tenha a melhor eficiência tributária também. Então, estamos batendo esse papo com o Bruno Venditti, sócio da Umfield Investimentos, falando um pouquinho sobre planejamento financeiro, falando um pouquinho sobre, especialmente, esse nicho de atletas e como isso influencia na forma de enxergar tanto construção quanto manutenção do patrimônio, né, pensando justamente na gestão tributária da carteira enquanto renda e, naturalmente, depois na composição de portfólio para garantir ali o período pós-carreira, né? E tudo isso nós vamos continuar discutindo aqui no segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para essa continuação desse bate-papo. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Bruno Venditti, sócio da Umfield Investimentos, falando sobre planejamento financeiro, falando sobre especialmente esse planejamento financeiro num nicho que é muito valioso no nosso país, é muito comentado no nosso país e que tem necessidades específicas para gestão de patrimônio, é justamente de atletas de alta performance, especialmente aí jogadores de futebol. E você comentou um ponto sobre a decisão do jogador de ir para cada país e como isso impacta no planejamento financeiro dele. A gente, eu particularmente gosto de futebol, infelizmente meu time está numa situação muito complicada, né? E para quem duvida que eu torço São Caetano, depois visita lá no canal do YouTube, tem a lista de programas, a gente falando sobre a RJ do São Caetano. Me prometeram que a gente ia subir esse ano e não subiu, depois eu vou cobrar o Álvaro lá, puxar a orelha dele. Mas quando a gente acompanha o futebol, a gente tem algumas decisões do próprio jogador, movimentos de carreira, que a gente fica questionando. Olha, a gente fica questionando o VPL disso, né? Ele de acompanha futebol, ele gosta de finanças, então a gente fica fazendo a conta mental. Fala, poxa, ele tá saindo do clube A, que tem maior visibilidade, expressão, competitividade esportiva, tá indo pro clube B ganhando mais, mas provavelmente isso encurta a carreira dele. Você consegue, você tem acesso a ter esse tipo de conversa também com os jogadores, com os empresários, para pensar isso? Lógico, vai ter o movimento de paixão do próprio atleta de querer jogar eventualmente mais competitivamente o esporte. Mas você consegue ter esse diálogo com atleta e empresários para pensar a carreira do ponto de vista de VPL mesmo? Ou esse tipo de abertura já é mais difícil de ter com a turma?
Uma boa pergunta, Felipe. Na verdade, a estratégia que eu adotei foi a estratégia de cada especialista no seu nicho, Cada um do seu quadrado. E os jogadores, os empresários que atuam com eles são muito capacitados, né? Assim, para escolher o time que eles querem, eles sabem o que é melhor para eles na carreira. Então, quando se trata nessa questão de escolha de time, de onde que vai ser melhor jogar ou não, até porque eu costumo dizer que eu conheço o ambiente do futebol, mas do futebol especificamente eu não sou um bom conhecedor, né? Eu trabalho muito com a parte de futebol, mas eu não sou aquele cara que vai conversar com você sobre detalhes de estratégia de futebol, de time e coisas do tipo. Eu estou muito ali no backstage, né? Mas essa parte específica de como eles vão tomar as decisões, não, porque isso passa muito não tá na minha caixinha fazer qualquer tipo de ingerência na parte das decisões do atleta e do empresário. Acho que isso aí é um afinamento, um fine-tuning que eles têm ali entre eles, né? Que eles já trabalham juntos, já sabem o que é melhor. Muitas vezes, até eu faço esse questionamento para eles. Poxa, por que você está indo para esse time menor aqui? Não, pô, às vezes preciso de espaço, preciso de jogar. Né? E daí eu acabo aprendendo, porque não faz parte do meu business. Então, essa informação para você é input. Você vai receber, aí você vai pensar isso em termos de fluxo de caixa e você coloca isso no seu modelo a partir da informação que eles te trazem. Exatamente. Assim, o meu papel aqui é, a partir do momento que eles têm os pontos de decisão, e às vezes acontece, por exemplo, olha, tem uma oportunidade na Inglaterra e tem uma oportunidade no Emirados Árabes. Profissionalmente, tanto uma quanto a outra vai ser muito parecida. O que nós vamos ter aqui de resultado financeiro? Aí sim, aí eu entro, eu vou falar, olha, peraí, na Inglaterra você tem uma taxação muito alta, nos Emirados Árabes você não tem essa taxação, vai ser melhor por ABC ou vai ser pior, né? Então eu vou conseguir dar esse parecer mais na questão estratégica de planejamento, da parte financeira, mas na questão de arbitrar, de ajudá-los a escolher, eu prefiro não entrar porque eu não sou capacitado para isso. Né? Não, você trouxe até um tema interessante agora. A gente conversou com o pessoal da Câmara de Comércio Brasileira aqui também e das pontes de negócios entre Brasil e todos os países ali da região, né? E uma coisa que eu achei super interessante é justamente essa propensão a fazer negócio, mas um estilo de negócio mais longo prazo. Então, quando a gente começou a ver a ida de grandes estrelas lá para a região, eu conhecia pouco da forma como o negócio era feito. Eu pensei, pô, será que esse montante financeiro, eles vão, como você tem estados fortes ali, eles vão receber 1 bilhão, mas vai ficar 50% retido em impostos? E o que você está me trazendo agora é que, pelo contrário, lá tem menos impostos do que quem joga na Liga Inglesa, por exemplo. Sim, na verdade, eles têm. Muitos desses países não têm, né, a questão de imposto, né? Então, eles ficam recebendo o valor líquido mesmo, né? Então, são paraísos fiscais também, né? Pô, se eu começasse a jogar bola hoje, é direto para o Al Nassr, né? Meu foco de carreira é esse. Você ganha bem ainda, menos impostos. É bem favorável, né? E considerando a questão financeira, né, que esses clubes, obviamente, estão passando por um processo, né, de fomentar o futebol no país, fazer com que isso cresça, né, isso é muito legal, esse movimento que eles estão fazendo, mas sem dúvida nenhuma, essa questão também pesa, né, obviamente, como eu falo, eu estou analisando somente a questão financeira, tributária, eficiência. Se a gente for falar da questão de carreira, aí depende muito, né, porque às vezes para um atleta que está mais profissional de carreira ir jogar lá, faz muito sentido. Às vezes para um atleta no começo de carreira ir para lá, às vezes nem tanto. Depende muito do plano. E a gente tem aquele estigma de imaginar que o atleta de futebol vai ser aquele atleta que vai ganhar, sabe, fazer contratos altíssimos, que vai ganhar muito dinheiro e que vai ter uma ascensão mais... Uma grande parte dos atletas tem uma vida confortável, ganham um volume razoável de dinheiro, mas não chegam nessa expressividade que a gente acaba olhando os atletas mais conhecidos. E é muito importante
principalmente para esses atletas, né, entender que eles têm um pouco do desafio dos dois mundos, que eles têm a carreira curta, eles não têm esse patrimônio, esse ganho mensal tão alto, então para eles é ainda mais importante preservar, fazer esse planejamento para que eles não tenham problema no futuro. E quando eu falo de planejamento, isso se aplica não só a atletas de futebol, se aplica a todos os clientes. E daí vem um gancho, né, que eu até comentei com você antes. Nós começamos com atletas de futebol, mas que hoje nós atendemos todo tipo de cliente, né? Então hoje a maior parte dos nossos clientes não são atletas de futebol, a grande parte ali são empresários, né? De todos os ramos. Quando a gente está falando de empresário e de atleta e de clientes de alta renda, nós estamos falando de pessoas que estão assumindo risco, que não sabem o que vai ser da carreira deles daqui 2 anos, porque estão sujeitos a muitas variações. Então, quando a gente planeja isso, a gente coloca proteção, a gente trabalha de uma forma que eles tenham previsibilidade, estejam preparados para eventos, para imprevistos. Então isso faz muita diferença, porque hoje um atleta começou a jogar futebol, ou um empresário, ou uma pessoa que depende do seu dia a dia, ele é a pessoa que traz um recurso financeiro para casa. Hoje ele é um ativo. E se daqui a pouco acontece alguma coisa, ele tem uma impossibilidade de trabalhar. Um jogador quebra uma perna, ou então tem uma lesão muito séria, não consegue voltar a jogar futebol, ou às vezes um empresário sofre um acidente, pode ficar acamado por um período. Como que você lida com isso? Você deixa de ser um ativo e você vira um passivo. Então, se você não estiver preparado para esse tipo de situação, seu patrimônio pode ser muito afetado por isso. Então, esse planejamento, esse entendimento de longo prazo faz toda a diferença, seja para o atleta, seja para um investidor, um empresário, seja lá quem for. Uma coisa que eu estava comentando sobre as decisões, e a gente falou no primeiro bloco bastante sobre a primeira entrada do jogador, sair lá da base, vira profissional, e a saída, né? Como você costuma ver que é o planejamento de final de carreira, que às vezes é deixar de estar no campo e ir para uma posição, seja como técnico, como dirigente, outra posição ainda dentro do mundo do futebol, ou ou ir para uma outra profissão. Como é que essa conversa com os atletas do fade out? Inclusive, fala, poxa, você encerra a carreira 30, 35, 40 anos. Poxa, sei lá, vou sair, vou pensar como um estudante médio de ensino médio com 18 anos. Será que eu faço uma faculdade, começar outra carreira do zero? Porque você tá jovem ainda, dá para fazer 20, 30 anos de carreira em outra coisa, se você quiser também. Como você tem visto essa conversa? E até um outro ponto. Quanto dessa conversa tem sido pilotada pela decisão financeira? Ou seja, chegou no fim da carreira, entendeu que o seu patrimônio não vai ser suficiente para continuar e você busca uma outra profissão por precisar ou não. Olha, eu tenho uma posição que, ok, funcionaria, mas não, eu quero continuar trabalhando, continuar ativo e por isso eu vou buscar uma outra sequência, uma segunda carreira. Felipe, o fade out, como você bem disse, é muito importante ser planejado também. Então, quando a gente fala de carreira, a gente está falando do começo, da construção de patrimônio, fazer com que o patrimônio ele gere mais recurso, né, faça uma previsibilidade para o investidor, para o atleta, e que no final da carreira ele esteja preparado para isso. E isso passa pela parte de mindset, ou seja, a gente precisa entender que a carreira vai acabar e que muitas ações precisam seguir o planejamento inicial. Qual que é o planejamento inicial? O meu custo de vida hoje é porque você tem entrada, você tem incomes acontecendo e você precisa entender que isso vai cair. Se você quer viver só de recursos que você acumulou, você tem que fazer uma adequação drástica no seu custo de vida, porque você vai ter mais muitos anos de vida pela frente, vamos falar 40 anos. Então, assim, é muito difícil você viver só dos seus rendimentos se você não construir um patrimônio muito expressivo.
Então, hoje já tem essa mentalidade de que a vida, ela não acaba na sua carreira, né? A sua vida profissional ela vai seguir. Então, já tem uma conscientização que precisa ter uma nova ação, e normalmente esses atletas, eles estão no meio do futebol, eles acabam querendo continuar no meio do futebol em geral, mas muitos também vão trabalhar na parte da estruturação de renda passiva. Então, vão ser aluguéis, vão ser negócios, né, que são montados no paralelo da carreira, enquanto eles estão jogando, às vezes estão montando algumas franquias, negócios próprios, né, e também a parte de preparo para outras atividades, né? Então isso acontece, hoje está muito mais claro para eles que eles precisam ter esse tipo de dinâmica, mas a nossa parte aqui é o quê? Fazer principalmente esse entendimento da adequação do custo de vida, principalmente nesse fade-out. Porque se não tiver uma adequação do custo de vida conforme os seus recursos vão caindo, o que é natural no final de carreira, você ter os recursos se diminuindo, né, as entradas, os contratos menores por conta da idade e tudo mais, não tem patrimônio que se sustente por muito tempo. E isso, então, vai para a conta. Pensar que você precisa de uma carreira para continuar te sustentando. Sim, sim. Porque no mínimo, se você não queimar, se você demorar, você nem precisaria, no limite, formar mais patrimônio. Mas se você conseguisse não queimar aquele recurso, já ajuda, né? Porque é aquilo que a gente fala na questão de investimentos, né? Você tem que ver o seu ganho líquido, né? O que os seus investimentos estão gerando. Vai ter que tirar a inflação, você vai ter que ver o quanto você tá retirando de rendimentos e o quanto você está tirando de capital, né? E a gente sabe, né, que se a gente começar a tirar capital, isso não vai perenizar. Então a gente precisa trabalhar dessa forma. E se você não adequa o seu custo de vida, isso acaba muito rápido. Então você precisa ter muito, muito foco na questão do custo de vida. E, obviamente, tem alguns atletas que construíram um patrimônio muito substancial que podem se dar o luxo de não precisar trabalhar, porque conseguem fazer essa situação, né? Mas entendendo que quanto antes você começa, se você termina a sua carreira e você já engata, principalmente se você for trabalhar dentro do futebol, você vai ter muito mais êxito, muito mais chance de ter uma carreira ascendente no backstage do futebol, se você já fizer isso quando você terminar a carreira de jogadora. Estamos batendo esse papo com o Bruno Venditti, sócio da On-Field Investimentos, falando um pouquinho sobre planejamento financeiro, planejamento patrimonial, naturalmente sobre esse nicho específico super interessante dos atletas de alta performance e como isso se relaciona com a forma de pensar a construção de patrimônio e a forma de pensar justamente a renda ao longo da vida, como deixar também o dinheiro trabalhando por você. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Bruno Venditti, sócio da On-Field Investimentos, falando sobre planejamento financeiro, planejamento patrimonial, especialmente para o nicho aí de atletas, mas não só, como você bem comentou, hoje vocês atendem mais não atletas do que atletas. Tem um ponto que essa dor de imprevisibilidade acomete também executivos, né? A gente se conheceu com um conjunto de executivos, sim. Não, mentira, a gente se conheceu primeiro lá na festa do Brooklyn. Sim. Depois a gente foi pro jantar. Tô contando a história errada aqui. Você vai ficando velho, mistura tempos e movimentos se perdem, né? Mas a gente tem um problema com o executivo que, geralmente, quando você chega em determinada posição, você vai perdendo previsibilidade. Então, por exemplo, você estava comentando sobre a empresa que eu trabalhei, eu tinha no time muita gente que tinha 20, 25 anos de casa. Mas as posições mais seniors, dificilmente tinha gente com 2 anos de casa. Sim. Por questões estruturais da carreira da pessoa, da própria companhia. E quando você está numa posição de C-level, uma companhia de capital aberto, por exemplo, você tem pouca lateralidade. Você não vai sair, sei lá, você vai trabalhar eventualmente o executivo da
da Renner pode ir para Guararapes, ok, mas vamos pensar, você está na WEG, você é um C-level da WEG. Quantas outras empresas, fabricantes industriais de motores tem no Brasil para usar aquela expertise, né? Então você começa a ter um ponto de... geralmente você não fica muito tempo na posição de CEO, poucas empresas, eu falei da Renner, o Galo ficou 20 anos, mas não é comum, você fica pouco tempo na posição de CEO, e você tem poucas cadeiras de CEO para ir fazer. Eventualmente você pode, saindo da cadeira de CEO, você vai ser conselheiro, você vai ser consultor, mas dificilmente você vai... especialmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos é mais comum você trocar de CEO da Nike, vai ser CEO da Apple. Mas aqui no Brasil você vê pouco esse movimento. Então essa dor aparece também para os executivos, né? E como é que é essa conversa com executivos de alta performance para o planejamento financeiro e como tem essa questão de sensibilizar? Basicamente, vamos jogar um pouco luz esse paralelo da carreira curta do atleta para a carreira também. Se você pegar a carreira de posição C-level, é bem parecido, é uma carreira de 10, 15 anos. Lógico, ele provavelmente construiu uma carreira anterior em fases mais júnior, mas a carreira como executivo de alta performance não muda muito disso aí, tanto para C-level quanto para quem trabalha com IB. Essa carreira de 10, 15 anos, um sprint que você precisa se organizar. Como é que é essa conversa com essa turma? Muito boa pergunta, Felipe. Na verdade, esse tipo de cliente, ele já é um cliente que já, até pelo nível, né? Então ele já tem um planejamento próprio, né? Ele já vem com uma ideia muito, muito definida. Obviamente que quando você vai trabalhar com esse tipo de cliente é um pouco específico, porque você tem muito pouco tempo de reuniões, porque é sempre a agenda muito maluca, né? Aquela coisa mais difícil, né? De você conseguir fazer projetos um pouco mais extensos. Mas assim, eu diria que até um pouco mais fácil, porque ele já tem uma clareza mental do momento que eles estão, quais são as possibilidades futuras, eles enxergam isso de uma forma muito mais clara, né? Obviamente, nesse momento desses clientes, talvez a preocupação seja um pouquinho outra, que é como que ele vai otimizar o patrimônio, como que ele vai organizar o patrimônio, porque a grande dor que a gente vê nesse perfil é pensar na própria falta. Então, se eu falto, o que vai acontecer com a minha família? Então, o grande ponto para esse tipo de cliente é que normalmente, né, existem exceções, mas normalmente existe essa cultura desse grande executivo ser a base da família, né, e ser quem vai estruturar toda a família financeiramente. E a falta dessa pessoa, às vezes, é um risco, né, e normalmente a preocupação dele é com essa falta e com os impactos que isso pode gerar. Então, acho que a principal dor é o quê? Estou num momento de ápice da carreira, já financeiramente estável, organizado, com planejamento, sabe que as posições futuras às vezes vai ser uma troca de cadeira de C-level, às vezes vai ser uma questão de empreender, às vezes vai ser a participar de conselhos, né? Isso é muito comum. Mas seja qual for a situação, a principal dor que a gente vê é com a eventual falta, uma morte, ou uma incapacidade temporária ou definitiva, né? O quanto isso vai impactar na família. E também, né, às vezes por questões de um momento na idade, né, desse profissional, a gente está falando também de um processo de sucessão, né, sucessão patrimonial, como que nós vamos mitigar riscos, como que nós vamos estruturar para que o patrimônio que foi construído por ele não seja acessado indevidamente por terceiros, como que a gente vai otimizar a parte fiscal dessa sucessão, né? E muitas vezes a gente tem clientes que já ocuparam esses cargos e que hoje são empreendedores e que a preocupação deles já passa para uma outra, que não é só a sucessão do patrimônio, mas é a sucessão do eventual negócio. E não aquela questão que a gente diz, não são só herdeiros, são sucessores. Às vezes ele está procurando como que ele vai fazer a continuidade da empresa, né? Que é outro ponto, que às vezes você não vai encontrar dentro da sua família sucessores, apenas herdeiros, e daí você precisa estruturar se você vai
fazer um M&A, você vai vender a sua empresa, se você vai buscar alguém para ser o responsável por essa empresa, que vai fazer com que essa empresa siga o caminho dela, mas que você tenha como beneficiários os seus herdeiros dessa forma. Então, acho que a preocupação aí já passa mais pela situação do planejamento patrimonial sucessório. E a gente está conversando aqui sobre uma série de coisas que tangenciam, mas não são, digamos, a parte ali de assessoria financeira. E a gente está falando, por exemplo, um planejamento com um M&A, ou mesmo pensar seguro, né? Então, você comentou do atleta, eventualmente, você tem uma lesão grave e fica fora. O executivo tem, eventualmente, um acidente que capacita a exercer suas funções. Isso tudo vai um pouco para além de pensar a sua carteira de investimentos. Às vezes, você está numa fase da vida que você não, simplesmente, por construção, não teve tempo de formar o patrimônio que resguarde a sua família. E aí entra a questão de ter um seguro de vida e assim por diante. Como é que vocês olham para isso e como vocês, eventualmente, você consegue trazer esses serviços complementares? Como é que é esse olhar holístico da vida financeira para o cliente de Wealth Planning? Ótimo, Felipe. A ideia da Onfield é justamente essa. É não olhar o cliente apenas numa caixinha. Nosso DNA ele começou do entendimento do patrimônio do cliente e se expandiu. Se expandiu a parte financeira, se expandiu a parte empresarial, família e a parte internacional. Então, hoje, o que a gente costuma dizer? Eu não posso olhar o Felipe apenas a carteira de investimentos do Felipe. Eu tenho que olhar o Felipe, família do Felipe, o entorno, as eventuais empresas, como que está a carreira, como que está a questão de alocação não só financeira, mas patrimonial fora do Brasil, né? Como que a gente vai fazer uma integração para que tudo isso fique protegido, para que esteja adaptável para eventuais imprevistos, né? A gente sabe, a gente tem um desenho, tem um planejamento, seja na empresa, seja na nossa vida. Planejamento serve para que a gente tenha um horizonte para onde a gente quer chegar. Só que imprevistos acontecem e às vezes a gente tem desvios de rota. E se a gente não tiver essa margem, Cerbasi fala muito isso, eu gosto muito, né? Se a gente planejar a nossa trajetória de uma forma que ela não esteja habilitada para tratar de imprevistos, a gente está assumindo um risco desnecessário. Então, é uma escolha que a gente faz. Então, a gente escolheu por seguir um caminho que não nos permite lidar com imprevistos, e isso é o pior, porque daí você vai desestruturar todo um planejamento. Então, quando a gente faz, a gente olha o cliente como todo, 360 graus, eu vou saber qual é o objetivo do Felipe, qual é o objetivo de cada um da família do Felipe, das empresas. Eu consigo traçar quais são os riscos que existem nesse cenário e tentar mitigá-los. Porque, como você bem falou, um planejamento com o seguro de vida vai mitigar os impactos que uma falta ou uma incapacidade geraria para os filhos, para a esposa, para a empresa, né? Então, pensando no empresário, eu tenho um seguro empresarial que vai proteger os sócios ali, vai proteger o caixa da empresa num cenário desse. Eu tenho um seguro de vida para proteger a família. Então, se acontecer alguma coisa daquele profissional que é o ativo, que é o arrimo da família, não puder mais contribuir dessa forma, deixar de ser um ativo e às vezes virar um passivo, né? Então, em vez de ele trazer um recurso para casa, agora ele está gastando com às vezes um home care, com às vezes alguma outra coisa, que infelizmente pode acontecer, a gente tem que estar preparado para isso, tem que ter maturidade para entender que a vida é assim. Isso não vai impactar na escola, não vai ter que tirar o seu filho daquela escola que tanto contribui para o desenvolvimento dele, você não vai precisar mudar da casa que a sua família mora hoje. Obviamente, você pode ter que fazer algum tipo de ajuste, mas se você estiver bem planejado, os impactos vão ser minimizados. Então é justamente esse o nosso pensamento. Mitigar riscos, né, que a gente costuma dizer que é a maior forma de amor, né? Se eu estou protegendo a minha família de impactos que podem ocorrer na minha vida e que vai impactar a vida deles, é um ato de amor. Então, se eu consigo fazer isso, eu estou protegendo o patrimônio, estou protegendo minha família, protegendo a minha empresa, protegendo o legado, tudo aquilo que foi construído, né? Então,
é mais ou menos desse formato que a gente trabalha. A gente gosta de mitigar riscos, buscar a melhor eficiência. Num planejamento, a gente também buscar uma forma que se tenha uma tributação mais favorável, obviamente que tudo dentro das possibilidades legais, né? Mas entregar isso para o cliente. Então, quando a gente senta na mesa com o cliente, a gente conversa do começo ao fim, o cliente se sente muito acolhido, porque ele não precisa necessariamente trazer inúmeros profissionais para debater uma situação. Porque senão fica aquela dor do cobertor curto, né? Eu vou falar com o meu advogado, o advogado fala, não, vamos fazer uma proteção, mas que isso vai custar mais caro na parte tributária. Eu vou falar com o contador e fala, não, vamos puxar para esse lado aqui, vamos melhorar a eficiência tributária, mas vamos abrir um risco jurídico. Aí vem a parte do financeiro e fala, não, vamos fazer um investimento a longo prazo que vai ser melhor, mas que também não vai ser tão bom se eu tiver uma imprevisibilidade. Então, quando a gente traz tudo isso para dentro, obviamente que a gente conta com advogado, com contador, com muitos outros profissionais, mas a nossa função aqui é ser uma hub de integrar tudo isso, fazer com que tudo fale a mesma língua, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Estamos batendo esse papo com Bruno Venditti, sócio da Onfield Investimentos, falando sobre planejamento financeiro e patrimonial, falando sobre esse nicho de atletas de alta performance, executivos, como esse modelo de carreira impacta nas decisões de elaboração do patrimônio e, naturalmente, trazer aquelas tradicionais perguntas difíceis, provocando você, trazer as reflexões para que você se torne um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Bruno Venditti, sócio da Onfield Investimentos, falando sobre planejamento financeiro, falando sobre especificamente esse nicho, né, de atletas de alta performance, executivos. Como é que você pensa essa dilatação distinta, né, de período de carreira, período de renda aí para esse grupo? Vocês têm uma provocação que eu gosto e eu queria trazer aqui para o ar, da diferença de ganhar dinheiro e formar patrimônio. Eu queria trazer aqui essa discussão e você comentar um pouco o ponto de vista de vocês sobre esse tema. Legal, Felipe. Ganhar dinheiro, o jogador de futebol, o executivo, eles vão ganhar, né? Então, formar patrimônio é você conseguir fazer com que isso se perenize, né? Você conseguir manter essa estruturação de uma forma que você não vai dilapidá-lo. Então, a organização, o planejamento, você fazer a sua diversificação de uma forma saudável, isso a gente fala na questão dos investimentos financeiros, dentro e fora do país, você fazer a estruturação de uma forma que você não corra riscos desnecessários, né? E fazer de uma forma que te gere renda. Então, às vezes, você vai participar de outras empresas, às vezes imóveis que vão te gerar recursos, como aluguéis, fazer uma diversificação. Se o atleta ou o executivo, seja quem for o investidor, não pensar em acumular patrimônio, ele não vai ter um futuro previsível. Então, ele vai ter uma dificuldade no futuro. Então, é isso que a gente costuma dizer, que é fundamental para o investidor pensar sempre no longo prazo e começar sendo muito mais justo, muito mais apertado no começo. Então, quando a gente começa a ganhar dinheiro, é onde a gente tem que botar mais força na formação do patrimônio, porque aquilo que a gente fala do juros sobre juros, juros compostos, né? Se você consegue começar com um patrimônio mais relevante, fazer com que ele cresça mais no começo, ele vai ser muito mais relevante no final. Maravilha, Bruno. Eu queria agradecer aqui sua participação, bate-papo muito bom. A gente já tinha conversado antes em outras situações, mas agora dividir um pouco desse assunto com a nossa audiência. Inclusive, a gente costuma ter uma audiência bastante qualificada aqui, temos aí executivos, né, participantes de mercado financeiro. Então, quem eventualmente quiser procurar um Onfield, como pode encontrar um Onfield e o Bruno? Felipe, obrigado aí pelo convite, foi um prazer falar com você novamente. A gente está disponível, tem o nosso site, que é www.onfield.com.br, tem também as redes sociais Onfield Investimentos, podem nos contactar, e estamos à disposição.
para trabalhar e ajudar os clientes a perenizar o patrimônio e tomar as melhores decisões dos seus planejamentos. E quem pode ser cliente da OnField? Os investidores qualificados, investidores profissionais, normalmente nós trabalhamos com clientes com ticket acima de R$1 milhão, mas também trabalhamos com grupos familiares e principalmente um nicho dos atletas e pessoas que têm uma necessidade especial no exterior, né, com qualquer tipo de vínculo no exterior. Nós estamos muito bem preparados, aí temos um track record bem significativo aí para auxiliar os clientes. Maravilha, Bruno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado também ao OnField por ceder aqui a participação do Bruno. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com o dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre para tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Você com o Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência e até a próxima.